E nós estamos numa série muito preciosa sobre raízes. E hoje a mensagem tem tudo a ver com esse livro escrito pelo meu precioso copastor, pastor Sabá Liberal. Ele é o meu braço direito, ele é o pastor executivo sênior dessa igreja, um homem de Deus. Escreveu esse livro muito forte, muito bom esse livro, Transparência, a nobre decisão de viver sem máscaras. Muito bom esse livro. Você poderá adquirir lá no Paz Bookstore, se você quiser, tá bem? E nós estamos, como eu disse, na série Raízes, e um dos textos principais dessa série é Salmo 92, 12 a 15, que diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Interessante que nesse pequeno trecho, 3 vezes ele fala sobre dando frutos, ou florescendo. Sabe por quê? Todo verdadeiro seguidor de Jesus, ele sonha em ser muito usado por Deus, em dar muito fruto, ser produtivo para o reino de Deus, ganhar vidas para Jesus. Isso faz parte de ser um cristão autêntico. Você quer dar fruto, mas um dos maiores segredos para poder dar fruto é você viver uma vida vitoriosa, vencendo o pecado, andando em vitória na sua vida cristã. Isso é fundamental. Tem uma frase que eu sempre gosto de dizer: ovelha sadia sempre dá muita cria. Por isso que o tema da mensagem de hoje, para mim, é super importante. Esse aqui, olha: discipulado, cura e proteção. Eu costumo dizer, não só na minha vida, mas com certeza na minha vida, mas eu creio que para o cristão em geral, esse talvez é o segundo maior segredo para você vencer o pecado, para você andar em vitória: discipulado, cura e proteção. Pastor Eivis, esse é o segundo maior segredo. Qual é o primeiro maior segredo? O primeiro maior segredo eu compartilhei final de semana passado. Vocês estão lembrados que eu falei sobre o maior segredo de todos? É intimidade com Deus. É você investir tempo para cultivar um relacionamento com Deus. Nenhum relacionamento cresce em intimidade se você não investir o seu tempo. E nós falamos sobre tendo o seu tempo a sós com Deus, lendo a Bíblia, orando fielmente, com constância, todo dia, mesmo que seja só os primeiros 15 ou meia hora, 15 minutos ou meia hora, mas separa tempo, seja constante, dia após dia. O maligno vai mentir, falar, está sendo só uma coisa mecânica, religiosa. Não aceite essa mentira do diabo. Continue intencional, induzindo o seu coração para buscar a Deus. Esse é o maior segredo, é a intimidade com Deus. E é interessante que, ao ler a Bíblia constantemente, ao orar, sua vida muda. Isso me faz lembrar de uma história de uma senhora idosa que foi andar no avião. Ela foi fazer uma viagem e ela então pegou a Bíblia e começou a ler no avião. E um homem que estava sentado ao lado ficou olhando com muito desprezo para ela. Finalmente ele disse assim: mas me diga uma coisa, a senhora acredita nesse livro? Ela disse: eu acredito, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Ele falou: não, mas a senhora acredita em tudo que está escrito aí? Ela falou: em tudo, de capa a capa, até nos mapas eu acredito. Ele disse: mas a senhora acredita naquela história que o Jonas foi engolido por uma baleia ou por um peixe grande? A senhora acredita nisso? Ela falou: olha, se a Bíblia, a palavra de Deus, falasse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu ia acreditar. Ele disse: olha, mas me diga uma coisa, como que ele podia sobreviver sem morrer por 3 dias na barriga de um peixe? Como que é isso? Ela falou: agora o senhor me pegou, mas quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para o Jonas. Aí ele falou sarcasticamente, e se ele não estiver no céu? Ela falou: bem, aí ele vai estar no outro lugar, o senhor que vai ter que perguntar para... Só uma brincadeira, viu, gente? Agora,
Depois de cultivar a intimidade com Deus, eu realmente acredito de todo o meu coração que o maior segredo que transformou minha vida, e o segredo para o cristão, é o discipulado. É algo fenomenal. Agora, por que o discipulado? Sabe por quê? Entra ano e sai ano, e você pode notar, continua os mesmos pecados. As pessoas continuam lutando com os mesmos pecados. Deus não queria que fosse assim. Quantos cristãos, quando eram novos convertidos, o marido e a esposa brigavam, discutia, passa 10 anos na fé, continuam discutindo e brigando do mesmo jeito. Deus queria que a coisa já tivesse mudado. Quantos homens bem intencionados que amam a Deus, mas já passou-se muitos anos, ainda está acessando em vez em quando a pornografia na internet, pede perdão a Deus, mas já passou muitos anos e não conseguiu vencer. Quantas mulheres já prometeram para Deus, Deus, eu nunca mais vou falar mal de ninguém, mas já passou-se muitos anos na fé, e mesmo assim, de vez em quando, se ela tiver numa roda de amigas, e uma fala, você soube do fulano, aí dá uma coceira aqui na língua, e acaba saindo uma serpente da boca dela. Depois ela, Deus me perdoe, por que eu fui pisar? Meu Deus, não consigo vencer. Jovens cristãos que amam Jesus, já passou-se muitos anos e ainda não venceram a masturbação. O que está acontecendo? Entra ano, sai ano. A Bíblia fala que o santo, olha só o que a Bíblia fala em Apocalipse 22, que o santo continue a santificar-se. Deus quer que haja um crescimento, uma transformação, uma mudança. Isso que Deus quer. O que está faltando? O que está faltando? Eu vou te falar o que está faltando. Está faltando discipulado. Nenhum momento Jesus disse, ide fazei convertidos. Jesus não disse isso. E eu falo com muito carinho, é isso que em geral a igreja cristã tem feito, é só convertidos. Mas Jesus falou algo muito mais profundo, muito mais sublime. Ele disse, ide fazei discípulos. Vamos ver o texto clássico do discipulado aqui na grande comissão, Mateus 28, ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mas ele não para lá, olha o que ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele não disse, ensinando-os o que eu vos tenho ordenado, não, ensinando-os a guardar. Como guardar? Acompanhando, ajudando-os eles vencerem até que eles consigam, sim, guardar, obedecer. Isso é muito profundo. E aí ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o discipulado é para isso, é para você vencer, para ter vitória na vida. Agora, o que é o discipulado? Alguém disse, o discipulado é um aconselhamento, né, que um cristão, talvez que tem mais conhecimento da palavra, vai aconselhar um cristão que tem menos conhecimento. Com certeza, isso faz parte do discipulado, mas discipulado é muito mais do que só aconselhamento cristão. Outra pessoa disse, o discipulado é um ensino profundo da palavra, onde um ensina princípios que vão mudar a vida dele. Fantástico, isso faz parte do discipulado, mas discipulado ainda é muito mais do que isso. Alguém disse, o discipulado é uma amizade profunda, igual Jesus com os discípulos que caminhavam junto dia e noite, por isso que deve ser homem com homem, mulher com mulher, porque são vínculos muito profundos. Com certeza a amizade profunda faz parte do discipulado, mas mesmo assim eu falo que o discipulado é muito mais do que isso. Então alguém disse, olha, o discipulado é ser um mentor espiritual para o seu discípulo. Você vai mentoreá-lo, ajudá-lo a crescer na fé, ajudá-lo na família dele, ajudá-lo a alcançar os planos de Deus no ministério dele. Você vai ser um mentor ministerial, familiar e espiritual para ele, um coach para ele. Isso é fantástico e com certeza isso faz parte do que é o discipulado. Mas eu ainda digo, o discipulado é muito mais do que isso. Aí alguém disse, ser discipulador para o seu discípulo é ser um pai espiritual para ele. E se for mulher, uma mãe espiritual, onde você ama, você cuida, onde você dá colo quando ele precisa chorar, desabafar, mas você também corrige,
Porque quem ama corrige, não passa a mão por cima, que você muitas vezes vai falar coisas que ele não quer ouvir, mas ele precisa ouvir, porque é para o bem dele, para ele crescer. Discipulado então é ser um pai espiritual. Uau, esse é um dos aspectos mais importantes, sem dúvida, do discipulado. Mas eu ainda digo, discipulado é tudo isso que eu falei, mas ainda é muito mais do que isso. Então, o que é discipulado, pastor Eibe? Discipulado pode ser resumido em três palavras. Transferência de vida. Deixa eu explicar. Nós temos que entender que quando nós estamos discipulando alguém, nós não estamos fazendo discípulos de nós mesmos. Por exemplo, quando eu discipulo alguém, não estou fazendo discípulos do Eibe. Não, estou fazendo discípulos de Jesus. Para eles parecerem como Jesus. E tem mais. A vida de Jesus que vai transformar a vida deles. Então eu tenho que me ver não como uma fonte, mas só como um canal de transferir a vida de Deus que transforma a vida deles. Eu só sou um instrumento, um canal para transferir a vida de Deus para dentro da vida deles. Isso que é discipulado, é transferência de vida, é transferência da vida de Deus que transforma tudo, que faz toda a diferença. Uma das coisas que eu sempre gosto de enfatizar demais quando falo de discipulado é o que não é discipulado. Discipulado não é mandar na vida do outro, não é controlar a vida do outro. Eu vou te falar com todo carinho, eu tenho amigos preciosos, pastores, que eu até entendo que às vezes eles nem querem falar muito de discipulado, porque tem outros líderes cristãos que usaram esse nome discipulado como uma ferramenta de abuso espiritual. Sabe, coisas horríveis que fazem em nome do discipulado. E eu até pensei, poxa, será que eu devo ficar usando o nome discipulado, que tem tanta gente que usa isso de uma forma tão horrível? Aí eu pensei, peraí, foi Jesus que usou esse nome. Nós não podemos deixar usar uma terminologia que Jesus usou. Foi Jesus que mandou fazer discípulos. Então nós temos que fazer o quê? Resgatar o sentido original do que é discipulado e ensinar o que não é discipulado. Então deixa eu te deixar bem claro uma coisa: discipulado nunca é controlar a vida do outro, mandar na vida do outro, nunca. Você tem um líder que quer te controlar, sai fora. Isso é uma liderança tóxica, isso é errado. Discipulado não é controlar a vida, mas eu já ouvi falar de pessoas doentes que querem discipular desse jeito. Fala para o discípulo, não, você tem que torcer para o mesmo time que eu torço. E aí você comprou um carro e nem me pediu permissão, nem concordo com essa marca que você comprou. Isso é doença, gente. Isso não é discipulado, nada de discipulado. Isso aí é discipaulada. Ou como alguém disse, sai fora, discipulado, né? Discipulado, estou fora. Né? Não aceita, isso é tóxico. Nunca se submeta a uma liderança tóxica, não, sai fora. Isso, eles estão em pecado. Você ia submeter para um pastor que está adulterando? Não. Então também não se submeta a um pastor que abusa de autoridade. Não se submeta a uma coisa dessa. Isso é errado, isso é antibíblico, é fora da palavra de Deus. Agora, quando é praticado da forma certa, como é praticado da forma que Jesus ensinou e praticou, é tão transformador, é tão lindo, é tão forte, é tão maravilhoso. Sabe, discipulado é quando o discipulador, ele sabe que ele é um servo, ele se vê como um lava-pés do seu discípulo. Ele diz, é uma honra poder investir na sua vida, poder ajudar você com o que eu puder, eu quero te servir. O bom discipulador, ele vai falar para o seu discípulo assim, olha, em relação ao nosso discipulado, eu existo só por uma razão, é para ajudar você a alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. Então é algo tão forte, é tão lindo, é tão libertador, é tão leve. Olha que Paulo disse para o seu discípulo Timóteo, ele falou, Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz. E aí em 2 Timóteo, ele mostra as 4 gerações de discipulado já que estavam
acontecendo ou para acontecer. Ele fala primeiro dele, que estava discipulando o Timóteo, e falou que da minha parte, você, Timóteo, ouviu. Em outras palavras, Paulo é primeira geração, Timóteo já é segunda geração de discípulos, juntamente com muitas testemunhas que são da segunda geração. Aí ele fala para o Timóteo: agora, Timóteo, você mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos ou capacitados. Então, Timóteo, sendo homem, deve discipular outros homens, homens que são fiéis, homens que querem ter um discipulado profundo. Então, agora é a terceira geração, é Timóteo discipulando homens fiéis e capacitados. E aí vem a quarta geração, que ele fala que esses homens fiéis vão instruir a outros. Já é a quarta geração. Olha que coisa fantástica. Veja bem, discipulado, acima de tudo, é para cura. Discipulado é para cura. Deixa eu te contar um pouco o meu testemunho. Eu já era pastor de uma igreja lá em Santarém. Eu era solteiro e eu estava em sofrimento. Eu orava e jejuava, eu clamava a Deus. Eu não estava conseguindo vencer certos pecados. Ninguém sabia, só Deus. Mas eu sofria demais. Ainda bem que naquela época não tinha acesso à internet, porque eu era, em vez em quando eu caía na pornografia, assim, vendo revistas de mulheres, né, mal vestidas ou nem vestidas, e vendo coisas na televisão que eu não devia ver, e masturbação, em vez em quando um namoro não legal, impuro. Foi horrível. Eu chorava, eu arrependia, eu pedia perdão a Deus, eu falava: nunca mais, nunca mais, nunca mais. E eu achava: agora eu vou andar em Vitória. Aí eu andava em Vitória talvez 1 mês, 2 meses, aí eu caía de novo. Só Deus sabe como eu sofri. Eu chorava, jejuava. Eu pensava que eu não precisava de me abrir com meu líder, porque eu não tinha cometido o pecado clássico de adultério, de prostituição. Então pensei: não preciso me abrir com ele. E um dia, a nossa igreja, apesar dos trancos e barrancos, para Santarém, estava até grandinha, já tinha chegado a mais ou menos 200 pessoas, né? E já era talvez a segunda maior igreja em Santarém. Então, o meu pastor, meu líder, que era meu irmão mais velho, o pastor Lucas, um grande, grande homem de Deus, ele já está na glória, mas ele chegou para mim e ele estava me elogiando, porque ele falou: Eibe, a igreja está crescendo tanto, parabéns. E eu falei: Lucas, obrigado, mas era para estar muito maior. Era para estar muito maior, se não fosse alguns problemas na minha vida, porque eu já sabia que é a santificação que gera frutificação. Eu já sabia que era para estar muito maior. Eu falei: se não fosse por alguns problemas na minha vida, era para estar bem maior. Aí ele falou: que problemas? Eu falei: não, deixa para lá entre eu e Deus. Graças a Deus pelo líder tão amoroso que não deixou para lá. Ele falou: não, Eibe, você pode se abrir comigo. Eu falei: não, Lucas, entre eu e Deus. Não, Eibe, você pode. Ainda bem. E eu estava tão desesperado, eu queria tanto vencer o pecado, eu estava tão desesperado. Quando ele falou: você pode se abrir comigo, e eu senti tanto amor e aceitação da parte dele, eu acabei me abrindo e falando para ele meus podres. E eu fiquei tão impressionado, porque ele não teve uma reação assim: não imaginava que você estava com esses problemas. Ele não falou assim. Ele me amou, ele me compreendeu. Mas também, outra coisa que eu achei tão lindo, que ele nunca contou para ninguém, nem para a esposa dele, nem para ninguém. Era uma coisa entre eu, Deus e ele. Então, isso foi tão lindo. A terceira coisa que eu achei tão lindo, e esse é o principal, é que ele comprou a briga. Ele falou: não, você vai vencer. Você vai vencer isso aí, cara. Você vai vencer. Ele comprou a briga, ele orou comigo. Eu saí de lá pensando: agora eu vou ganhar o mundo para Jesus, eu nunca mais caio nesses pecados. E eu andei em Vitória por muito tempo, mas aos poucos os pecados foram voltando. Aí eu senti
Pior ainda, porque eu pensei, meu Deus, agora como que eu vou falar para ele? Estou com vergonha demais, não estou com muita vergonha, não posso falar com ele. Então, eu pensava, não, mas eu vou, a partir de agora, Deus me perdoa, estou lavado pelo sangue de Jesus, a partir de agora eu vou andar em vitória, por 1 ano, depois eu procuro ele, e falo, olha Lucas, depois daquela vez ainda tive algumas quedas, mas agora já faz 1 ano que eu estou andando em vitória. Eu pensei que eu ia falar isso para ele, mas nada, eu nunca conseguia, né? Passava 1 mês, 2 meses, eu caía de novo. Aí um belo dia, do nada, o Lucas chegava assim, falava assim, e aí, Eibe, como você está? Estou bem, né? Lavado pelo sangue de Jesus, né? Estou bem, Lucas, glória a Deus, está uma bênção. E naquela área que você se abriu comigo, como que você está? Aí eu pensei, bem, na última meia hora estou andando em vitória, né? Então eu falava assim, olha, ultimamente, eu estou bem, eu estou bem. Estou andando em vitória. Aí ele falava assim, Eibe, olha a pergunta nevrálgica que ele faz. Falava, desde aquela última conversa nossa, até agora, em todas aquelas áreas que você se abriu comigo, você está andando em completa vitória? Aí eu não podia mentir. O diabo é o pai da mentira. A Bíblia fala, os mentirosos terão sua parte no lago de fogo. Eu não podia mentir. Aí eu falava para ele, não, Lucas, eu ficava com tanta vergonha. Não, eu já pisei na bola de novo. E mais uma vez, ele não me condenava, ele orava, comprava a briga, me amava, acreditava. Isso aconteceu não sei quantas vezes. Finalmente eu falei assim para ele, uma dessas vezes, eu falei assim, Lucas, você nunca mais vai ter que me perguntar como eu estou naquelas áreas. Sabe por quê? Eu estou lhe dando a minha palavra, em nome de Jesus. Se eu tiver qualquer um daqueles pecados de novo, em 24 horas ou menos, eu estou prometendo que eu vou lhe procurar. Eu estou lhe garantindo, estou lhe dando a minha palavra, em 24 horas ou menos, eu vou lhe procurar. Eu não sabia que naquele momento eu estava iniciando o que hoje a gente chama um discipulado, voluntário, espontâneo, mas de prestação de conta, de transparência. Talvez a gente nem chamava de discipulado naquela época. Eu jamais imaginava que eu estava sendo, através dos meus fracassos, eu estava sendo cobaia de um modelo de discipulado, que hoje está impactando e transformando a vida de milhares de pessoas, em milhares de igrejas ao redor do mundo. Eu nunca imaginava isso. Eu só queria vitória. E aquele dia em diante foi o começo da minha vitória, porque toda vez que eu pecava, e foram muitas, infelizmente, mas eu procurando o Lucas, antes dos 24 horas, eu tinha que procurar, eu já tinha dado minha palavra, e eu ficava com muita vergonha, mas eu procurava, eu me abria, e ele orava comigo, ele chorava comigo, ele comprou a briga. Finalmente, um dia, depois de eu me abrir sobre coisas, ele falou, Eibe, eu realmente quero dar uma sugestão para você. Você disse que quando você tira muito tempo com Deus, você nota que você anda em muita vitória. Eu queria sugerir para você dar um tempo, sair do ministério, dar um tempo e tirar muito tempo com Deus, muito tempo na palavra, em oração, só ensopando a presença de Deus. Eu falei, ele falou, quero sugerir isso. Eu falei, você está sentindo que é Deus que está mandando? Ele falou, estou sentindo. Não, se Deus está mandando, eu quero fazer. Eu sei que Deus dirige através da liderança. Eu quero fazer. E eu então, realmente, separei aquele tempo com Deus. Na realidade, só abrindo parênteses, hoje eu entendo que talvez era para o Lucas ter feito isso muito antes. Muito antes já era para ele ter me tirado do ministério. Mas, porque aquele tempo, aqueles meses e meses que eu fiquei na presença de Deus, mudaram minha vida. Por isso que eu digo, a intimidade com Deus fez toda a diferença. Mudaram minha vida. Eu ainda, durante aqueles meses,
comecei a andar em vitória absoluta. E eu já era super transparente com o Lucas, mas agora fiquei ainda mais transparente. Tão andando em santidade e tão transparente. Eu aprendi o seguinte: até eu confessava para ele até minhas tentações. Não é pecado ser tentado, mas eu aprendi que se eu confessasse a tentação, eu nem ia cair no pecado. Eu ia vencer o pecado antes de pecar. E era tão maravilhoso. E ainda solteiro, ainda antes de eu voltar para o ministério, eu já estava andando em vitória absoluta. E aqueles pecados mais graves, nunca mais caí neles. Nunca mais. Pela misericórdia de Deus. E continuei andando vitória. Mas continuei sendo transparente com o pastor Lucas. E foi maravilhoso. Minha vida, se eu pudesse explicar para você a leveza, como é gostoso andar em vitória toda hora. E sabe o que aconteceu? A igreja fez assim, ó, explodiu. Hoje tem mais do que 46 mil pessoas. Eu supervisiono aquela igreja ainda. É uma coisa, olha, santificação gera muita frutificação. Isso é um fato. Isso é um fato. Veja 1 João 1,9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Nenhum lugar na Bíblia fala que para você receber perdão dos pecados, você confessa para um pastor, para um discipulador, para um padre. Para receber perdão, você confessa só para Deus, para receber perdão. Por outro lado, você sabia que nenhum lugar na Bíblia fala que para você ser curado do problema, você confessa para Deus? Nenhum lugar diz isso. Todo lugar fala que para você ser curado daquele problema, você ser perdoado, sim, você confessa para Deus, mas você ser curado, a Bíblia sempre fala confessar para outra pessoa. Olha que a Bíblia fala em Tiago 5,16: confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. E essa palavra curados no grego é a palavra iaumai, e ela significa no grego ser curado, ser liberto de erros e de pecados, ser liberto do pecado. Deus não quer só te perdoar, Deus quer te curar, Deus quer te libertar dessa miséria, Deus quer te dar vitória, Deus quer que você ande em leveza, em alegria. É isso que Deus quer, é isso que Deus quer. Deus quer. E eu comecei a ver até em outras áreas da minha vida, sobre tirando o tempo com Deus, sobre tudo, a mudança da minha forma de ser mais amoroso, seja o que for. Eu fui abrindo com meu discipulador, ele foi orando comigo, minha vida foi mudando, eu fui crescendo, eu fui me tornando mais e mais forte em todas as áreas, porque eu fui praticando isso. Eu confessava, ele orava e eu era curado. Mas esse verbo, volta lá para Tiago 5, veja bem, no grego está no presente, confessar e orar. Por que eu digo isso? Porque isso demonstra algo contínuo. Não é só confessar uma vez e orar uma vez. Não, é você ficar confessando e ele fica orando até você ser 100% curado naquela área. Aí você pega outra área da sua vida, fica confessando, ele fica orando até você ser curado naquela área também. É fenomenal como isso funciona. Mas discipulado não é só para cura, também discipulado é para proteção. Veja bem o que aconteceu. Depois, que eu fui curado, ainda jovem, solteiro, andando em santidade. Por anos, andando em santidade. Aí, eu e Andréa começamos a namorar. E muitas pessoas, quando estão assim, antes de casar, casais até que, às vezes, nunca fizeram tanta coisa errada, mas quantos casais pisaram na bola antes de casar? Adiantaram a coisa, pegaram em partes do corpo que não deviam, ou até tiveram relações. E eu sabia que o diabo ia querer trabalhar nessa área. Então, bem no comecinho do namoro, eu já falei para a Andréa, falei: amor, nós vamos andar em santidade. E eu vou ser até mais radical do que alguns precisam ser, mas é para o meu bem, porque eu quero ter muito cuidado. Então, até a gente ser noivo, eu não vou nem pegar na sua mão, eu não vou nem te abraçar, a gente só vai conversar, se conhecer. Foi muito bom, por um ano namorando,
Eu queria tanto só pegar na mão dela, mas eu não pegava. E Deus me deu vitória. 1 ano namorando, conversando, crescendo em relacionamento. Foi lindo. Aí eu já tinha falado para ela, quando noivar, aí eu vou poder pegar na sua mão, te abraçar de lado e só beijo o selinho. Então, gente, quando nós fomos oficialmente noivados, que eu pude pegar, parecia que eu estava no céu. Eu abraçava ela, eu sentia tanta eletricidade. E o selinho, então, era a coisa mais gostosa do mundo. Mas mais 9 meses de noivado, só pegando na mão, abraçando de lado e só beijinho, selinho. Porque eu tinha falado para ela, eu só vou te beijar profundamente quando a gente for casado. Eu tinha vontade. Mas, na sexta-feira, dia 10 de maio, fomos casados no civil. Dia 11 de maio, meu pai que celebrou o casamento religioso. Quando meu pai terminou a cerimônia e falou assim, eu vos declaro, homem e mulher, casados, podem beijar. Foi o primeiro beijo profundo que eu dei na Andréia em toda a minha vida. E nunca mais parei de dar. Oh, que delícia! Sabe como as pessoas falam que formiga gosta muito de açúcar? Eu considero eu e André até hoje assim. Nós somos como 2 formigas num monte de açúcar. É tão maravilhoso, é tão gostoso, é tão leve, não tem nada mais gostoso que andar em santidade, gente. Não tem nada mais gostoso. Por isso eu desejo isso de todo o meu coração para todo cristão. Eu desejo porque eu sei como é maravilhoso, eu sei como é lindo, eu sei como é forte. Mas discipulado é para nossa proteção. O que aconteceu? O meu irmão Lucas morreu num acidente de avião e ele foi para a glória. Passou-se pouco tempo e eu comecei a ser severamente assaltado na minha mente. É difícil explicar para você as tentações que vinham. Graças a Deus eu não caí em pecado, mas pecado de pensar e de olhar, talvez, não em revista pornográfica, mas de tipo assim, meus olhos e tudo, e meus pensamentos, foi horrível, assaltado, pensamentos horríveis, incontroláveis, foi horrível. Eu fiquei com um temor de Deus tão grande, um medo tão grande de cair de novo. Pensa no temor de Deus, um pavor santo. Eu lembro que eu finalmente fui orar e gritei. Ainda bem que ninguém me ouviu, porque eu gritei muito alto. Eu falei, Deus, eu já vi esse filme antes e o final é horrível. Não deixa eu cair em pecado, não deixa. Eu gritei, me mostra o que está acontecendo, pelo amor de Deus. E aquela noite eu tive uma visão. Na realidade foi perto de manhã. Eu não sei se eu estava dormindo ou acordado. Eu acho que eu já estava acordado. Mas foi uma visão muito nítida que eu jamais poderei esquecer. Nessa visão, eu estava debaixo de um guarda-chuva. E Deus falou assim para mim na visão. Ele falou, isso aí é quando você estava debaixo da proteção do seu discipulador, o pastor Lucas. Lembra como você era super transparente sobre tudo? Sim, Deus. Então, ele trazia no mundo espiritual proteção para a sua vida, porque a Bíblia fala que os principados e potestades do ar estão procurando alguém para devorar. Eles enviam as setas inflamadas do maligno. Se você estiver debaixo da proteção, as setas não te atingem. Ele falou assim que era tão leve e tão maravilhoso. Ele me falou isso na visão. De repente, na visão, eu vi o guarda-chuva subindo para o céu. Ele falou, só que o seu guarda-chuva foi para o céu. A sua proteção foi para o céu. Ele falou, por isso que você está sendo tão atacado. E aí eu falei, não, Senhor, mas eu tenho um novo guarda-chuva. Foi apontado o pastor Paulo Jeff, que era o vice-presidente da Missão Paz Internacional, agora ele é o presidente, e ele é o meu novo líder, meu novo pastor, ele é o meu novo líder. Eu tenho um guarda-chuva, Senhor. E Deus, aí a visão ampliou, aí eu vi mais de longe a visão, como se fosse.
E ele falou assim: você tem um guarda-chuva assim? E aí ele me mostrou, eu estava aqui e tinha um outro guarda-chuva que estava flutuando no ar para cá. Ele falou: você tem um guarda-chuva assim, só que você não está por baixo do guarda-chuva. Aí eu falei, eu tive a audácia na minha visão de discutir com Deus. Até fico com vergonha agora, mas eu tive a audácia, falei assim: negativo, Senhor. Negativo, eu estou debaixo do guarda-chuva sim. Eu me submeto, o senhor sabe que eu amo Paulo Jeff. Ele é um maravilhoso líder. E eu amo ser submisso a ele. Eu estou debaixo do guarda-chuva sim. Ele falou: você não está. Mas por quê? Ele falou: porque você não é 100% transparente com ele. Uau! Aí eu falei: obrigado, agora já entendi. Eu tenho que correr e me abrir com ele sobre essas tentações. Entendi na hora. Naquela manhã eu já procurei o pastor Paulo Jeff. Eu falei: eu tenho que me abrir com você sobre as coisas. Ele falou: tudo bem. E eu fui me abrir com ele. E eu lembro que eu abri com tanta força, falando tão alto, né? Tipo um vômito. Porque eu queria tanto me abrir. Que aí eu pensei: ai, será que tem pessoas passando por perto, vão ouvir meus podres, né? Pensamento tão horrível. Aí eu pensei, mesmo que eles ouçam qualquer coisa, vai ser daqui para trás, porque daqui para frente eu sei que eu estou debaixo do guarda-chuva, eu estou protegido. E minha vida de lá para cá só fez assim, ó, em todas as áreas. Mas até hoje eu continuo 100% transparente com ele. Aquelas tentações horríveis foram embora, tudo voltou, aquela leveza, aquela liberdade, aquela vitória, sabe? Olha o que diz a Bíblia, Provérbios 28:13: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Alguém falou assim: não, mas aqui está falando sobre encobrir diante de Deus. Não está falando isso, porque você não pode, ninguém dá conta de encobrir nenhum pecado diante de Deus. Olha que Hebreus 4:13 diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Então é impossível você encobrir diante de Deus. Volta, por favor, para Provérbios de novo, e vamos estudar que esse versículo está falando. Olha o que ele diz: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Está falando de encobrir diante das pessoas que devem saber. Seu líder espiritual, seu marido, sua esposa, se é filho morando com os pais, talvez os seus pais, enfim, eu não sei, mas Deus vai te mostrar quem deve saber. O importante é que não pode ficar encoberto diante dos homens, diante de alguém. Você tem que confessar para alguém, se abrir com alguém, receber a oração de alguém, porque ele fala: quem cobre as suas transgressões jamais prosperará. Ah, pastor Ibe, mas eu estou prosperando. Nada como Deus quer te prosperar. Você nem imagina o tanto Deus quer te prosperar. Você nem imagina. Deus quer te prosperar mais do que você pode jamais imaginar. Alguém poderia ter falado: o pastor Ibe, pastor da segunda maior igreja de Santarém, 200 pessoas, está prosperando. Não era nada de prosperidade. Não como Deus queria derramar a graça dele sobre minha vida. Você entende? Jamais prosperará da forma que Deus quer te prosperar, mas o que as confessa e abandona alcançará a misericórdia. Pastor Eibe, como que vocês praticam isso na Paz Church? Ou como que nós praticamos, já que você já te considera parte dessa família? Como que nós praticamos? Deixa eu explicar. Primeiro, ninguém é forçado, ninguém precisa praticar, só quem quiser. Segunda coisa, pode ser membro da Paz Church para o resto da sua vida, sem nunca participar de um life group, sem nunca ser discipulado, tá? Isso é uma coisa só voluntária. Mas, quando a pessoa fala: eu quero isso, o que nós encorajamos, ela participar de um life group. Naquele life group, o líder, para ser líder de life group, ele já foi treinado, ele já fez vários cursos, ele já aprendeu vários segredos de como cuidar das pessoas quando elas se abrirem. O maior segredo que ele aprende é que não pode contar para ninguém, é só entre ele e Deus, e ele vai comprar a briga,
e vai orar com você, e vai ficar orando com você. Esse é o maior segredo que ele aprende, mas ele já fez muitos cursos nossos para poder ser um líder. Mas além do líder, cada life group tem uma equipe de liderança, com discipuladores que também já foram formados para discipular. Então, ao participar de um life group, você começa a conhecer quem são esses líderes, quem são essa equipe de liderança. E você vê com quem você se identifica. Com quem, sempre é homem com homem, mulher com mulher, e você talvez já vai começar a conversar com ele, tomar um café. E eu até diria, não vai se abrindo completamente com a primeira pessoa que aparece, né? Primeiro, ver se ele é uma liderança autorizada pela igreja. Segunda coisa, só se abre um pouquinho, porque mesmo que ele foi treinado pela igreja, eu não posso garantir que todo mundo vai fazer do jeito certo. Então se abre só um pouquinho, só um pouquinho. Se ele vazar o segredo, não, só contou para 2 pessoas, Deus e o mundo. Se ele vazar o segredo, até você só falou um pouquinho e ele já vazou, você não vai nunca mais contar nada para ele, procura outro, não é mesmo? E até você achar alguém um confidente de confiança, aí você vai se abrir, ele vai orar, você vai crescer, você vai ficar se abrindo, ele vai ficar orando, você vai ficar crescendo. Me dá vontade de chorar, porque é tão forte a transformação, é tão forte esse segredo do discipulado. Você sabe que a palavra sincero vem do latim, vem da expressão em latim sincera, porque os atores gregos eles usavam máscaras de cera. Então, sincero quer dizer sem a máscara. Muitas vezes, os atores gregos usavam máscara com sorriso, mas por detrás daquela máscara sorridente, tinha um ator muito triste. Muito triste. Sincero é você voluntariamente. Ninguém vai arrancar a máscara, é você voluntariamente tirar a máscara, se abrir, receber a oração. Quando Jesus estava diante do túmulo de Lázaro, e a primeira coisa que ele falou assim, ele deu uma ordem: tirai a pedra, porque depois de 3 dias, mesmo com o embalsamento dos judeus e os perfumes, mesmo assim o corpo começava a cheirar mal, então eles colocavam uma pedra bem grande na entrada da caverna. Então a pedra bem grande não era só um homem que podia tirar, não, era vários homens. E eu estudando isso muitos anos atrás, eu falei: Deus, eu conheço Jesus, não parece o Jesus que eu conheço, o manda-chuva, tirai a pedra. Por que Jesus não falou assim? O Jesus que eu conheço teria falado assim: Pedro, Tiago, João, me ajuda aqui, vamos tirar essa pedra. Por que ele deu uma ordem? Aí Deus falou: porque tem algo mais profundo por detrás disso. Meu filho, todo ser humano tem Lázaro morto dentro dele. Tem áreas que a sua vida, você sabe que só Deus sabe. Áreas, Lázaro morto, todo mundo tem, né? Não me olhe com essa cara de santo, porque eu sei que você também tem. Eu tenho, todos nós, não é mesmo? Temos áreas que tem o Lázaro morto. Agora escuta bem, qual é a nossa tendência? A gente coloca uma pedra para ninguém sentir o cheiro mal, não é mesmo? E aí Jesus vem e aponta o dedo com muito amor para nós e diz: tira a pedra, tira a pedra. E a gente, qual a nossa reação? A gente fala igual Marta, quando Jesus falou tirar a pedra, Marta falou: Jesus, vai cheirar mal, porque já faz 4 dias. E é isso a nossa tendência também, quando Jesus fala, se abre com alguém, não, está cheirando mal, vai cheirar mal. Essa é a nossa tendência. Mas sabe o que Jesus está dizendo para você? Ele está dizendo: tirar a pedra, eu não vou fazer para você. Eu não vou fazer, porque eu jamais vou forçar você para tirar essa pedra. Isso é um ato voluntário que só você pode fazer. Mas tem uma coisa que você não dá conta de fazer, e é ressuscitar o seu Lázaro. Isso só eu que posso fazer. Mas eu só vou ressuscitar o seu Lázaro se primeiramente você tirar a pedra. É forte. Eu só ressuscito, eu só faço o que só eu posso fazer, depois de você fazer o que só você pode fazer, que é tirar a pedra.
é se abrir e continuar se abrindo, contínua transparência, contínua oração. Eu termino com essa pequena história que eu gosto de contar muito. É do escorpião que chegou para a beira do rio e disse para o sapo: seu sapo, me dê uma carona para o outro lado do rio. E o sapo disse: olha bem na minha cara, seu escorpião, eu sou sapo, mas não sou burro não. Toda a floresta sabe sua má índole aí, você chega no meio do rio, você vai me dar aquela ferroada mortal e eu morrer? Neca, não vou te dar carona não. Olha, o escorpião disse: seu sapo, toda a floresta também sabe que eu não sei nadar. Então, se eu te der a ferroada, você vai morrer e afundar, e eu vou me afogar, porque eu não sei nadar. Então você tem que raciocinar, seu sapo. Para minha própria sobrevivência, eu jamais faria isso, porque eu não quero morrer afogado. Então jamais, você tem que raciocinar, seu sapo. Eu estou te dando minha palavra, eu não vou fazer isso. Aí o sapo pensou, com sua mente sapal. Aí ele falou: tudo bem, eu vou ficar aqui no fundo, você vem correndo do barranco e pula nas minhas costas. Aí o escorpião pulou na costa dele, e ele, feliz da vida, sempre é bom poder ajudar alguém, começou a atravessar o rio. Chega no meio do rio, e o escorpião deu a ferroada mortal. Tchá! Mas o sapo, antes de morrer, tremendo já, ele disse: seu escorpião, você deu sua palavra que você não faria, por que você fez isso? Ele falou: eu não sei, eu não estava com plano, eu prometo, seu sapo, eu não estava com plano de fazer isso. Então por que você fez? Agora eu vou morrer, mas você também vai morrer, porque você não sabe nadar, você vai morrer afogado. Eu sei, eu não queria morrer, então por que você fez? Nem eu me entendo. E talvez você diz: essa é uma história inventada. Não, eu lhe garanto que é uma história muito real e verdadeira, que está acontecendo nas famílias de milhares e milhares de pessoas. De milhares de pessoas que prometem: eu nunca mais vou te trair, eu nunca mais vou tomar aquela droga, eu nunca mais vou beber, eu te dou minha palavra, eu te dou minha palavra, eu te dou minha palavra. E o pior é que você não está levando só você para o fundo do rio, aquela pessoa também está arrastando pessoas que ela ama muito, junto com ela para o fundo do rio. Mas a boa notícia é que o discipulado muda todo esse quadro, porque com o discipulado profundo vem à tona tudo, vem a cura, vem a proteção, vem a transformação de fato e de verdade. De fato e de verdade. De fato e de verdade. Eu estava numa certa cidade, onde uma certa pessoa, um certo homem, se abriu comigo. Ele falou: ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Eu falei: cara, no natural, então, é bem provável que ninguém nunca ia descobrir. Só o fato de você estar se abrindo e falando já mostra que você já está sendo transformado, porque ninguém ia descobrir. Então isso mostra que você está sendo transparente, está vomitando, vai ser curado, vai ser tratado. Rapaz, foi muito gostoso. Eu já vi, hoje eu poderia te falar de tantos pastores da Past Church, não é só eu, tantos outros pastores que eram esse escorpião, que ficava fazendo, mesmo dando a palavra que nunca ia fazer, e que hoje são outras pessoas transformadas. Mas todos nós pastores, inclusive o meu líder, pastor Paulo Jeff, que até hoje eu sou transparente com ele, até hoje eu continuo. Anteontem mesmo eu mandei um WhatsApp para ele: ore por mim, eu vou estar pregando aqui no Rio de Janeiro. Eu preguei lá antes de ontem. Aí eu falei, aí o final de semana, começando no sábado à tarde, já vou pregar lá em São Paulo. Ore por mim, meu discipulador, meu líder. É tão gostoso, é tão lindo. Ninguém é uma ilha. Aquela pessoa que fala assim: eu vou vencer sozinho, só eu e Deus, ela está redondamente enganada. Ninguém é uma ilha. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos um do outro. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Dê para Jesus uma forte salva de palmas, amém?